Ei, iluminada! Cheguei para a gente fazer juntas a lição 79 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Uau, estamos chegando ao fim, só temos mais uma lição, que é a lição 80 de amanhã, para que a gente possa entrar depois de amanhã na segunda revisão. Vamos lá. A gente cresceu muito em conhecimento, em experiência com relação à mágoa nos últimos dias. E agora ele vai amarrar isso ele vai fazer uma relação com a questão do problema. No mundo, a gente geralmente fala que tem problemas, não é assim? Nossa, eu tô com um problema na escola do meu filho, eu tô com um problema no meu trabalho, eu tenho um problema no meu relacionamento. E aí, a maneira material de enxergar os problemas são múltiplas, não é assim? Só que um curso em milagres vai fazer com que a gente olhe para isso de uma forma diferente. E é isso que ele vai dizer, é isso que ele vai nos orientar nessa lição de hoje. A ideia central é que eu reconheça o problema para que ele possa ser resolvido. Que eu reconheça o problema para que ele possa ser resolvido. E lembra que um curso em milagres está tirando essa visão materialista viciada que nós temos, porque estamos identificadas com o ego, e está trazendo essa visão para dentro, para que a gente possa treinar. Então, quando a gente está exercitando as lições, e no dia a dia, quando a gente está repetindo as ideias principais, a gente está treinando esse olhar crístico, que é esse olhar espiritual, onde o que não é real, porque não tem eternidade, não tem substância eterna, como a gente conhece a sentença principal de Um Curso em Milagres, nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. Então eu tiro o tom de realidade, o peso a todas essas coisas, que a gente pode chamar de materialidade, e eu trago essa atenção, essa presença, essa verdade, eu ajusto o meu olhar para o que é real, que é o que é eterno, que é o nosso espírito, que é o que de fato nós somos. Então ele está o tempo inteiro de maneiras diferentes, falando de formas diferentes, mas nos levando a essa maneira de enxergar o mundo, e a nós mesmas e umas às outras, para que finalmente a gente consiga alcançar o que é essa mente una que ele também tanto fala. Então hoje ele vai trazer essa visão muito singular também, é muito singular esse conceito de que nós temos apenas um problema. E ele vai começar a falar sobre isso nessa lição de hoje, e amanhã ele vai concluir. Então vamos lá. Ele vai dizer assim: um problema não pode ser resolvido se não souberes do que se trata. Mesmo que na realidade já esteja resolvido, ainda terás o problema, pois não vais reconhecer que já foi resolvido. Então você precisa saber, você precisa entender do que se trata, porque caso contrário, você não vai conseguir entender que ele foi resolvido, não é assim? Essa é a situação do mundo. O problema da separação, que é o único problema que nós realmente temos, já foi resolvido. No entanto, a solução não é reconhecida porque o problema não é reconhecido. Não é assim? Todos os dias a gente fala, a gente divide no grupo, a gente sente, nossa, estamos separados, nossa, como eu sinto que eu estou separada de tudo, como eu me sinto só nesse mundo. Meu Deus, a gente sente isso o tempo inteiro, né? Em alguns dias, especialmente. Então, o que ele está dizendo é, se a gente não sabe qual é o problema, e não sabe que a solução já aconteceu, a gente não consegue identificar, a gente não consegue reconhecer, e esse é o problema do mundo, ele está dando a tese dele, né? Todas as pessoas nesse mundo parecem ter os seus próprios problemas especiais. No entanto, todos são o mesmo e têm que ser reconhecidos como um só, se é que se há de aceitar a única solução que resolve todos eles. Quem pode ver que um problema já foi resolvido se pensa que o problema é outro? Mesmo que lhe seja dada a resposta, ele não consegue ver a sua relevância. Então aqui o Sen, ele vai estar introduzindo para a gente que o nosso único problema é a separação. Só que se eu não reconheço que o único problema que eu tenho é a separação, eu estou entendendo o problema que eu tenho com a minha filha, não sei,
a nossa personalidade, tô falando que a nossa personalidade não é afim. Tô inventando aqui um caso imaginário pra gente pensar juntas. Então a minha filha tem uma personalidade diferente da minha, então a gente não consegue se entender, a gente não consegue encontrar ali um ponto de encontro, um denominador comum entre nós duas. Então a gente tem um problema de comunicação, por exemplo. E você acha que essa é a questão, e você vai buscar soluções ligadas à comunicação com a sua filha. Porém, o que o curso está dizendo é, esse problema que aparentemente é comunicação com a sua filha, na verdade, está falando sobre a separação. Tá? É isso que ele está fazendo. Essa é a posição na qual tu te achas agora. Tens a resposta, mas ainda não tens certeza de qual é o problema. Uma longa série de problemas diversos parece confrontar-te, e assim que um deles é resolvido, surge outro, e mais outro, não é assim? Todo dia aparece uma coisa nova, um problema novo. Parecem não ter fim. Não há nenhum momento em que te sintas completamente livre de problemas e em paz. A tentação de considerar os problemas como se fossem muitos é a tentação de manter o problema da separação sem solução. Percebe? Então esse é um movimento egóico que a nossa mente separada cria para manter a gente nessa roda de samsara, né? Ou como é que a gente chama? Na corrida dos ratos. O mundo parece apresentar-te um grande número de problemas, cada um exigindo uma resposta diferente. Essa percepção te coloca numa posição em que o teu modo de resolver problemas tem que ser inadequado e o fracasso é inevitável. Ninguém poderia resolver todos os problemas que o mundo parece conter. Parecem estar em tantos níveis, ter formas tão diversas e conteúdos tão variados que eles te confrontam com uma situação impossível. A gente pode concordar com isso aqui também, né? O mundo tem 8 bi de pessoas, as 8 bi de pessoas têm problemas, a gente se relaciona socialmente em níveis diferentes, politicamente, e aí é problema para dar com pau. E a sensação que nós temos é impossível resolver isso, não é assim? Alguns surgem de modo inesperado justamente quando achas que tinhas resolvido os anteriores. Outros permanecem sem solução sob uma nuvem de negação e erguem-se para assombrar-te de vez em quando, apenas para esconderem-se mais uma vez, mas ainda sem solução. Toda essa complexidade nada mais é do que uma tentativa desesperada de não reconhecer o problema e, assim, não deixar que seja resolvido. Se pudesses reconhecer que o teu único problema é a separação, independente da forma que tome, aceitarias a resposta, pois verias a sua relevância. Ao perceber a constância subjacente em todos os problemas que parecem confrontar-te, compreenderias que tens o meio para resolver todos eles. E usarias esse meio porque reconhecerias o problema. Certo? Então, todo esse monte de problema que a gente cria, a gente enquanto indivíduo, a gente enquanto sociedade, o curso está dizendo que é uma forma de distração para que a gente não olhe para a questão da separação de fato. Para a questão da nossa separação, que nós criamos a separação, essa ideia de separação, porque a separação não ocorreu, não é assim? Que nós criamos essa separação uns com os outros e com Deus. E como isso é tremendamente desesperador para o ego, porque é o fim do ego. Você já escutou aquelas pessoas, todo mundo quando já escutou falar de iluminação, a pessoa fica com medo. Eu não sei se você já passou por isso, ou se você já escutou alguém falando sobre isso, ou se você já escutou, eu digo assim, alguém que viveu essa experiência e fala para você assim, nossa, eu tenho medo de iluminar, né? Porque o meu ego vai morrer. E como vai ser? Eu não vou ter personalidade, não é assim? Ou uma pessoa que fala sobre autoconhecimento e iluminação, ela geralmente fala, né, que já escutou esse tipo de discurso. Então, o ego, a nossa noção de identidade, de personalidade, ela tem medo dessa ideia de união com tudo e com Deus.
Porque ela tem essa sensação de que é o fim. E é de fato, né? O fim pro ego, no caso. Então, essa sensação de desespero, porque eu vou sumir, porque eu vou acabar, no sentido egóico da coisa, como eu estou extremamente identificada com essa ideia, com essa personalidade, com esse eu, né? Isso é impensável para minha mente consciente. Então, eu vou criando todas essas questões para nunca precisar olhar para isso. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. Eu trouxe de uma forma um pouco mais simples. Veja se deu para entender. Então, vamos continuar. Ele vai dizer o seguinte. Em nossos períodos de prática mais longos de hoje, perguntaremos qual é o problema e qual a resposta para ele. Não pressuporemos que já sabemos, tentaremos libertar as nossas mentes de todos os diferentes tipos de problemas que pensamos ter. Tentaremos nos dar conta de que temos um só problema, o qual temos falhado em reconhecer. Perguntaremos qual é o problema e esperaremos a resposta. Ela nos será dita. Então pediremos a solução. E ela nos será dita. Os exercícios de hoje terão sucesso na medida em que não insistires em definir o problema. Talvez não tenha sucesso em soltar todas as tuas noções pré-concebidas, mas isso não é necessário. É preciso apenas que permitas alguma dúvida quanto à realidade da tua versão de quais são os teus problemas. Estás tentando reconhecer que a solução te foi dada para reconhecer o problema, de modo que o problema e a solução possam se juntar e possas ficar em paz. Os períodos de prática mais curtos para o dia de hoje não serão estabelecidos por tempo, mas pela necessidade. Olha só, uma coisa diferente aqui, hein? Pela primeira vez, os períodos curtos estão ligados à necessidade. Verás muitos problemas hoje, cada um pedindo uma resposta. Nossos esforços serão dirigidos ao reconhecimento de que só há um problema e uma resposta. Nesse reconhecimento, todos os problemas são resolvidos. Nesse reconhecimento, há paz. Não te deixes enganar pela forma dos problemas hoje. Quando qualquer dificuldade parecer surgir, diz a ti mesmo imediatamente que eu reconheça este problema para que ele possa ser resolvido. Em seguida, tenta suspender qualquer julgamento sobre o que é o problema. Se possível, feche os olhos por um momento e pergunta qual é o problema. Serás ouvido e serás respondido. Então perceba que, como eu tenho dito também nas últimas lições, a gente está criando essa intimidade com Deus, não é assim? Então a cada dia a gente tem perguntado, a gente tem conversado com Ele e a gente tem tirado um tempo, ou agora de manhã, enfim, não sei qual é o momento que você está escutando esse áudio, ou à noite, ou à tarde, por exemplo, agora eu estou gravando à tarde, então eu estou tirando esse momento à tarde, para que você tenha esse momento de intimidade com Ele. Então, é a pergunta que você vai fazer. Eu não vou fazer hoje o nosso minutinho aqui juntas, eu vou finalizar esse áudio, e assim que finalizar, você pode entrar nesse momento de silêncio, de conexão com Deus direta, e você pode perguntar para Ele, é isso que Ele está propondo. Deus, qual é o nosso único problema? Qual é o meu único problema? Eu acho que eu tenho esse problema, esse, mais esse. Mas o 100 hoje, na lição 79, está me dizendo que eu só tenho um problema. Qual é esse problema, Deus? Me conta. Porque eu não estou conseguindo enxergar. Tá bom? Então eu vou deixar você com essa companhia. Muito mais interessante do que eu. E eu vejo você amanhã, tá bem iluminada. E ao longo do dia, se acontecer de você sentir, caramba, que problema, essa pessoa tá me trazendo um problema, essa situação para mim é um problema, você começar a enxergar as coisas como problemas, você vai aplicar essa lição da seguinte maneira: que eu reconheça este problema para que ele possa ser resolvido. Tá bem? Então eu vou ficando por aqui hoje. Um beijo no seu coração e até amanhã.